Olá pessoal, então vamos a uma aventura política tensa e nervosa, mesmo tendo acontecido mais de 20 anos atrás. Esse é o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é um livro a rigor, ele é um livro de memórias, né? Mas quando se fala em livro de memórias, o que é que vem na sua cabeça? Alguma coisa meio chata, né? De alguém que teve uma celebridade, teve um passado e tal, quer contar aquilo e tal, né? Normalmente leva uma coisa meio morta, né? Alguma coisa meio que já está passada e tal, mas para a pessoa se auto-homenagear, em geral, né? Claro que tem grandes livros de memórias, né? Não preciso falar de Memórias do Cárcere, por exemplo. Mas não é disso que eu estou falando de um livro de memórias mais comuns, né? O livro de hoje é, de certa forma, um livro de memórias. Ele está sendo tratado como um thriller político, que ele também é, mas você pode classificar ele como um livro de memórias a princípio. É esse aqui, só que ele ultrapassa do Luiz Costa Pinto. É um livro que está fazendo bastante sucesso. Esse aqui é o primeiro volume, já tem o segundo, eu não li ainda. E esse livro é daqueles que vai queimar na sua mão. A batata quente, isso aqui. É um livro de memórias vivo. É um livro de memórias que ele é muito curioso, ele quebra muitos paradigmas, porque apesar de ser ele está recuperando fatos que aconteceram há mais de 20 anos, aqui é o período do impeachment do Collor, todo aquele processo, que a gente sabe que o Luiz Costa Pinto faz parte do processo, porque ele fez a célebre entrevista com o Pedro Collor, que foi o ponto de partida para tudo aquilo acontecer. Mas, pois é, apesar de se referir a um episódio lá de trás, mas o livro é extremamente tenso. O Costa Pinto conseguiu fazer, por meio do texto, muito bem feito, é um texto reconhecido dele, todo mundo sabe disso, ele conseguiu dar uma urgência, dar um tom de urgência a uma coisa que aconteceu há 20 anos. É difícil fazer isso. Olha, se esse livro fosse, se a literatura em geral fosse um cordãozinho, para você ter um livro tenso, nervoso, você tem que esticar o cordãozinho. Esse livro tem quantas páginas? Vamos ver aqui, por alto aqui. Esse livro tem, se eu tirar aqui as notas no final, ele vai ter 285, quase 300 páginas, né? Vamos lá, quase 300 páginas. Você conseguir, para ser 387 páginas, para você conseguir manter essa tensão, isso aqui, manter o fio do texto esticado por 387 páginas, não é fácil. Vá por mim. Quem entende um pouco de palavra escrita sabe disso. Uma hora alguma coisa fica frouxa. Este livro aqui, A Trapaça do Luiz Costa Pinto, é isso aqui, ó, o tempo inteiro. Tá? Se você tem pressão alta, tome seus remedinhos antes de ler. Ele conseguiu pegar um episódio de 20 anos atrás, que parece que está meio esquecido e tal, conseguiu dar uma atualidade. Eu não vou nem falar das conexões que tem com o momento atual, né? Deixa isso por fim. Ele conseguiu recuperar aquilo, contar aquilo tudo, de uma maneira extremamente tempo. Você lê como se você não soubesse o que aconteceu. E a gente sabe. Mas ele entra nos detalhes, nos meandros da coisa, você vira uma testemunha ao lado dele. A sensação que dá é essa. Você está ali vivendo aqueles momentos todos, a entrevista difícil, né? Evitar que o Pedro Collor falasse com outras pessoas. Não era só conseguir a entrevista exclusiva, era evitar que ele também falasse com outros. Isso não é fácil. Não foi fácil. A negociação toda para aquilo ser publicado. A questão política toda envolvida, né? E depois que foi publicado, depois que começaram os desdobramentos, todo aquele processo vivido ali dia a dia, sem perder a atenção. Muito difícil. Ele conseguiu um grande feito para mim isso aqui. Esse livro eu não risquei uma página, não risquei nada. Isso para mim tem um significado muito claro. Eu não queria perder tempo. Eu comecei e fui embora. Eu li em 2 dias esse livro aqui. Eu fui embora, saí lendo, não queria perder tempo marcando nada. Né? O máximo que eu fiz foi uma anotação. Eu fiz anotações no papel à parte, para não perder muito, para não esquecer algum detalhe importante que eu queria lembrar aqui. O Luiz Costa Pinto criou uma forma de narrar aqui que é muito particular. Não é só o texto, é a formatação. Tem uma coisa que ele faz muito aqui. Deixa eu ver se eu acho um trecho aqui que tem. É isso aqui, ó. Não vai dar bem para vocês verem. Ele usa bastante trecho itálico aqui. O que é que ele faz? Ele vem contando alguma coisa extremamente nervosa, como quase tudo que está aqui. Aí ele chega num personagem novo. O que é que ele faz? Ele quebra e ele abre um bloquinho aqui em itálico. E ele vai recuperar um pouquinho aquela pessoa, ou aquele fato, ou aquele detalhe específico. É como se ele voltasse. Não tem a música de break, o samba de break? Isso aqui é a literatura de break. E qual é o efeito disso? Quando você sai do trechinho da explicação desse verbete aqui,
né? Acho que chamava intertexto antigamente, na época da internet, né? Aquele destaque que você abria um outro texto lá na época do CD-ROM. É mais ou menos aquilo. Mas quando você sai disso aqui, que volta para a situação, porque depois disso aqui ele volta para onde ele estava. A tensão está ainda maior. Essa parada, esse break, no lugar dele lhe relaxar, não, ele turbina ainda mais a tensão do que estava escrito antes. Isso é pura técnica de escrita. Tem que saber escrever para fazer a coisa desse jeito. A impressão que me deu é que foi formatada assim antes, para funcionar dessa maneira. O que mais? A gente pode dizer que esse livro também ele também poderia se enquadrar em outra categoria que está sendo muito falado agora nesse momento. Acho que esse termo foi criado agora, não sei. É o chamado instant book. É aquele livro feito em cima no calor dos acontecimentos, né? Um exemplo de instant book é esse aqui, ó. Esse Fogo e Fúria que saiu assim que o Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos. E um repórter lá começou a ficar sentado lá pelos corredores lá da Casa Branca, ninguém mexia com ele, aquela bagunça. Ele foi colhendo coisas e escreveu esse livro praticamente em cima da posse, assim, os primeiros momentos. Tal. O que é um instant book? Que é aquele livro que ele não é um livro de história ainda, ele não tem perspectiva da história, normalmente ele é escrito por um jornalista. Ainda quando os fatos estão acontecendo, tem o risco de parte do que está ali acabar a longo prazo se vencendo, ficando datado, ficando sem valor, porque a história pode ir para outro caminho, mas é aquele livro feito no calor dos acontecimentos. É curioso, porque a Trapaça trata de fatos ocorridos no começo dos anos 90, tem muito tempo, mas ele pode ser considerado um instant book. Ele lembra, como ele é escrito com muita urgência, com um senso do que aquilo está acontecendo naquele momento, como o Luiz Costa Pinto consegue trazer essa sensação para quem está lendo, você tem essa sensação do que o instant book proporciona, com a vantagem de que, claro, ele está escrevendo no futuro, né? É mais uma curiosidade que eu vi aqui em relação a esse livro. O seguinte, outra coisa, cuidado quando você pegar o livro, tenha tempo para ler, porque você não vai querer soltar. Ele criou aqui um prólogo, uma espécie de prólogo, antes de começar a história propriamente dita do processo político, da entrevista e tudo. Ele criou um prólogo que é quando ele assumiu a sucursal da Veja em Recife. Esse prólogo parece um filme de terror. Ele passa uma espécie de maratona, porque a pessoa que ocupava o cargo anteriormente a ele morre de vez ali de repente. E ele tem que dar um jeito de conseguir recuperar o corpo, mandar para a família, aquela coisa toda. Isso se passa numa noite chuvosa, entre Pernambuco e Paraíba nas estradas, vai para um necrotério improvisado, cai um temporal em cima de Recife. Esse prólogo, ele dá o tom do livro. Por quê? Porque nesse prólogo, o Luiz Costa Pinto tem que resolver muita coisa. É uma espécie de prova, uma espécie de maratona, parece que ele está sendo testado para alguma coisa maior. Quando a gente está no meio do livro, que a gente vê o sufoco que é garantir o furo da entrevista do Pedro Collor, e outras situações, ele praticamente tem que colar no Pedro Collor, para o Pedro Collor não desistir daquilo. Aí você percebe, e se virar de tudo quanto é jeito, o Pedro Collor chega a desistir, sim, quase desiste. Por um documento assinado na última hora, tudo aquilo daquela entrevista podia não ter saído. E aí você percebe a conexão com aquele prólogo que ele escreveu. O prólogo é uma espécie de ensaio, de teste para ele. Isso aqui é o jornalismo MacGyver. Não é escrever bonito, não é apurar bem. É também tomar todas as providências práticas para que aquilo chegue a seu final, chegue a seu processo final, que é a publicação. Então, o Luiz Costa Pinto tem um lado MacGyver aqui que é muito impressionante, logo no primeiro capítulo, tá? Nesse espécie de prólogo. Tá? Segundo ele, no segundo, no Trapaça 2, também tem um pouco disso, e ele já está escrevendo o terceiro, e ele está atrás de um episódio meio macabro assim para colocar, porque tem morte, caixão, aquela coisa toda. Que mais? Conexões com o momento atual. O tempo todo você vai ler com aquela coisa, tá muito parecido, mas ao mesmo tempo não é tão, tem algumas coisas que são muito diferentes. Você vai ficar fazendo esse balanço todo entre Fernando Collor, Jair Bolsonaro, você vai fazer essa coisa o tempo todo. Há um momento em que o Ibsen Pinheiro comenta o fato do Collor ter se aproximado, de criado uma base política também, que é o quê? O Centrão de hoje, mesma coisa. E ele diz uma frase assim: você achava que ele não ia fazer política? Não tem como não fazer política estando na política, não tem como. Mas eu queria chamar a atenção aqui para dois momentos. O Luiz Costa Pinto tem dois encontros que ele teve, 2 almoços, acho que um jantar e um almoço, uma coisa assim. Um com Delfim Neto, que trata mais de economia, da situação infraestrutural do país, digamos assim,
e outro com Ulisses Guimarães, que trata da viabilidade ou não daquela entrevista, daquilo tudo que estava acontecendo, da CPI do PC, realmente resultar no impeachment, porque havia uma preocupação se abrir um processo de impeachment não levaria o país de volta para a ditadura. Estava muito recente ainda a ditadura, né? Curiosidade hoje em dia. Mas, enfim, tem esses dois processos. Então, tem esses dois encontros, um com Delfim, o outro com Ulisses. Eu não vou nem dizer o que é comentado. Compre o livro, leia o livro. Isso é impressionante, porque esses dois encontros, essas duas conversas, elas falam muito ao momento atual. Por quê? Pelo que não mudou. O que está ali naquelas duas conversas é o que não mudou na realidade do país. Infelizmente não mudou. Né? O Delfim faz lá um ensaio dele de por que a economia brasileira não sai do canto. Apesar de todo o período Lula e Fernando Henrique, a impressão que a gente tem é que aquilo não mudou. É incômodo ler esse trecho. E Ulisses são esse eterno impasse de Itaí, e se, como disse o outro ministro, né, não estique demais a corda. É bom o outro lado não esticar demais a corda. A gente está sempre à sombra desse risco de esticar de vez a corda. Então, nesses aspectos aqui, esse livro ele conversa muito com o atual. Enfim, aqui é um livro para você ler pilhado. Você vai ficar pilhado, você vai ficar nervosão. Ele vai queimar na sua mão. Certo? Parece que foi escrito ontem, mas parece que os fatos aconteceram anteontem. Ele deu uma atualidade, sem precisar recorrer a falar ele não fala em Jair Bolsonaro, nada disso, não precisa. Tá? Ele deu uma atualidade, um senso de urgência a essa narrativa toda que vai lhe deixar, vai fazer você devorar esse livro, tá bom? Eu vou pro 2 agora, tá? É isso, até o próximo vídeo.